A paz do Senhor Jesus. Vamos aqui para a nossa lição de EBD 2023, a lição 1. Vamos lá. 1º de janeiro de 2023, lição 1. Marcos e o seu evangelho. Objetivo da lição: apontar a relevância de viver em um lar cristão. Mostrar que um momento de fracasso não é o nosso fim. Falar que Deus sempre está disposto a nos restaurar. Textos de referência: Atos 12, 9, 10, 11 e 12. E saindo seguia, eu não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma. E tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou deles. E Pedro, tornando a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo o que o povo dos judeus esperava. E considerando ele nisto, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. Verdade aplicada: mesmo vivenciando dificuldades e instabilidades, o discípulo de Cristo deve perseverar e aproveitar as oportunidades para crescimento e amadurecimento. Todos juntos, texto áureo. Só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. 2 Timóteo 4:11. Irmãos, essa lição, como todas as outras, a lição 1 da nossa revista Betel Adultos e 2023, como todas elas, a primeira lição é um panorâmico. Faz uma panorâmica do que será estudado. Então nós vamos estudar sobre quem? O Marcos, o Evangelho de Marcos. Marcos, vamos aprender muitas coisas sobre ele. Ele criado no lar cristão, ele por muito tempo acompanhou Paulo também em sua viagem missionária, mas por algum momento ele deixou de seguir Paulo e voltou. Junto com Barnabé, voltou para a sua cidade e Paulo foi seguindo sozinho. Mas devemos que isso aí não gerou um conflito depois no futuro, que no futuro depois Marcos escreveu esse evangelho e o próprio Marcos, o próprio Paulo o chamou para que ele tivesse com ele, que ele era muito útil no ministério. Vamos aprender muita coisa sobre o Marcos e sobre as curiosidades deles. Ele que foi o primeiro evangelho a ser escrito foi o de Marcos, e foi através dele que os outros foram sendo também escritos. Então ele foi de grande valor. Então um livro de grande valor. Nós vemos que cada evangelho tem sua particularidade. Mateus, ele escreveu para os judeus, apresentando Jesus como rei, e Marcos apresenta Jesus como um servo. Bem, eu aproveitei e peguei aqui o nosso livro do IB, né? Do nosso seminário, que temos na nossa igreja no Paraíso. Quem quiser fazer é muito bem-vindo. Um preço irrisório. Um investimento que compensa, super compensa. Já os livros inclusos, professor super dedicado, super competente. Então, não é merchandising que eu estou fazendo na propaganda, não. Isso é um despertamento para você cristão que quer aprender mais da palavra de Deus. Vai ajudar muito. Então aqui, eu peguei, foi sobre uma lição que nós tivemos sobre evangelhos. E aqui sobre o Marcos, o evangelho do servo. Então cada livro, cada evangelho foi escrito com a particularidade. Então nós vemos que Mateus, ele apresentou Jesus como se fosse o rei. Marcos, ele apresenta Jesus como servo. E Lucas apresenta Jesus como filho do homem. E João, o evangelho do filho de Deus. Então muito forte,
Evangelho de Marcos. O livro de Marcos é o segundo evangelho do Novo Testamento. O evangelista procura apresentar Jesus como servo. Marcos nos mostra o que Jesus fez durante seu ministério na terra. Em seu evangelho não é falado sobre o nascimento virginal, na verdade, não é feita qualquer referência ao nascimento, à genealogia de Jesus. Isso porque não há interesse em saber a origem de um servo. Da mesma forma, um servo não merece ser homenageado. Por isso, nada de visitas de magos, como vimos em Mateus. Então, nós vemos a particularidade, a diferença que há entre os evangelhos. São sinóticos, eles se completam. Então, esse livro de Marcos vai nos ajudar muito mesmo. Outra particularidade, irmãos, adiantando aqui rápido, fazendo um resumo, quem foi Marcos? Logo no começo nós vemos isso. Marcos, assim como Lucas, não esteve entre os 12 apóstolos. Ele não esteve entre os 12 apóstolos, ele não foi apóstolo. Mas foram andados e treinados pelo Senhor para pregar o Evangelho. Diferente de Mateus e João, que ficaram com ele durante todo o seu ministério terreno. A Bíblia nos mostra que Marcos era filho de uma mulher chamada Maria, lá em Atos 12:12, e parente de Barnabé. Acho que é sobrinho de Barnabé, primo de Barnabé. Em algumas versões, Marcos é apresentado como isso, entendeu? Em algumas versões, Marcos é apresentado como primo de Barnabé. O registro de Lucas em Atos parece indicar que a casa da mãe de Marcos era o lugar de reunião da igreja, de oração a Deus. Irmãos, como isso é importante, um culto no lar. Quantas famílias têm deixado de fazer culto no lar? Eu lembro quando eu era pequenininho, meu pai fazia toda semana um culto no lar. A gente orava, a gente adorava, a gente aprendia muito. Não é só a igreja, o papel da igreja de ensinar a criança. A Bíblia diz o quê? A igreja instrui o menino no caminho que deve andar. Não. A professora ensina, o professor de EBD, o pastor. Não, ela diz o quê? Ensina o caminho, ensina teu filho o caminho que deve andar. Ensina o menino, ensina o teu filho no caminho que deve andar. Então você, pai, é muito importante ensinar o teu filho no caminho que você está andando, você está seguindo a Cristo. Então o culto lá é muito importante. Vemos que eles estavam reunidos na casa da Maria, na casa de mãe de Marcos, lá orando, intercedendo por Pedro. E o que acontece? Um milagre, Pedro é libertado, e ele chega lá na casa de Maria, na casa da mãe de Marcos, revelando esse mistério, esse milagre. Então, como é importante, imagina como não foi impactante para a vida de Marcos ver esse milagre sendo revelado. E muitas vezes você está deixando a glória de Deus, o milagre de Deus ser revelado para os teus filhos, para a tua esposa, para o teu esposo. Por quê? Porque você não faz da tua casa uma casa de oração. Sirva de despertamento, hein? Faça a tua casa uma casa de oração, uma casa de adoração. Logo no tópico 1.2 fala: Marcos teve um lar a serviço do reino de Deus, viu? Sobre o conceito de entrega pelas coisas de Deus, podemos dizer que observamos essa qualidade na pessoa de Maria, mãe de Marcos. O papel importante que a mãe de Marcos teve em seu ministério, em dar os primeiros passos. Tópico 1.3: Marcos é a prova clara de que o exemplo vem de casa. Irmão, tudo que eu falei, o exemplo vem de casa, tem que começar em casa. Meu pai, ele não é cristão, se desviou, mas ele que deu a guinada para minha mãe se converter. E eu aprendi muito no tempo que eu era criança, que meu pai era evangélico. Meu pai me ensinou muito, muito, muito mesmo. Eu devo muito a ele, tudo que eu aprendi quando era pequeno eu trago até hoje. Essa bagagem fica em nós até hoje. A criança, quando aprende, ela não esquece mais. A criança é inteligente. Então você nunca subestime a inteligência do teu filho. Cuidado com o que você faz na frente dele. Procure fazer sempre coisas santas, para servir um exemplo santo para o teu filho. Eu aprendi que Marcos teve a graça de viver um lar cristão. Ele viu sua mãe disponibilizar sua casa para que os irmãos pudessem orar e ter comunhão uns com os outros na fé. Você já disponibilizou o ano que passou, 2022, para ter um culto no seu lar? Uma reunião na sua casa? Não? Comece a fazer isso nesse ano. Pense sobre isso. Deixar pelo menos um dia nesse ano, 360 dias, um dia, para que você convide os irmãos da igreja a fazer um lar, uma oração na sua casa, um culto. Irmãos, existem demônios que adoram se abrigar dentro dos lares, dentro das casas. Ali que geram confusões, geram briga, geram discórdia. Faça um culto dentro da sua casa. Convide Deus para vir fazer uma visita na sua casa. Você vai ver que muitas coisas irão acontecer, coisas maravilhosas. Sem falar no exemplo que você será para os seus vizinhos. Quantos vizinhos não sabem nem que você é crente? E poderão ver, e você poderá convidar.
Você poderá ser um missionário convidando o seu vizinho para um culto no seu lar. Pense com carinho sobre isso, por favor. Tópico 2. Particularidades do Evangelho de Marcos. O Evangelho de Marcos, mesmo sendo o menor entre os 4 evangelhos, de acordo com a tradição, foi o primeiro a ser escrito, que eu falei, né? Sendo a fonte primária para Mateus e Lucas. Entretanto, diferente dos outros evangelhos, Marcos deixa claro que seu propósito é mostrar que o mestre lidera através do serviço, expondo que Jesus veio servir e sofrer em amor de seus servos. Ele mostra a característica máxima. Um líder, para ser líder, ele tem que servir. Diferente da nossa liderança de hoje em dia, que nós estamos acostumados com o líder servido, o líder fica lá acima dos seus liderados, o líder fica lá sendo servido pelos seus liderados. Não. O líder por excelência, o líder espiritual, o líder que é a imagem de Cristo, ele serve. Ele veio para servir e não para ser servido. Tópico 2.1 diz o contexto histórico do livro de Marcos. Nos dizem que o evangelista Marcos escreveu seu evangelho. Os cristãos estavam lidando com uma ampla e cruel perseguição por parte dos líderes religiosos, pois a sociedade judaica, naquele momento, tudo se decidia em volta da composição religiosa que tinha como base a estrutura do templo. Naquela época era proibido as pessoas pregar outra religião, as pessoas pregar fora da igreja. Você quisesse fazer um culto na praça, você tinha que ter muito cuidado com o que você ia falar, porque tinham pessoas ali vigiando, olhando, ouvindo o que você ia falar, vendo o que você estava falando, o que você estava pregando. Se não fosse de acordo com a Torá, de acordo com a lei, você poderia ser apedrejado, ser preso, ser apedrejado, ser punido. Hoje em dia nós temos essa liberdade, né, irmãos, para pregar onde nós quisermos, onde nós formos, e muitas vezes negligenciamos isso. Mas naquela época era cruel, a perseguição era muito cruel. E no tópico 2 fala a data, né? Não há um entendimento unânime em relação à data em que o Evangelho de Marcos foi documentado. Entretanto, acredita-se que as anotações devem ter sido realizadas entre 55 e 70 depois de Cristo. Irmãos, tanto tempo ainda continua atual. Continua viva e eficaz. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus se renova a cada manhã. A palavra de Deus é um bálsamo para a nossa alma. Então vamos aproveitar essa água que nunca seca, essa fonte que jorra de dentro para fora. Destinatários. Em seu conhecido evangelho, entendemos que Marcos procura o que tudo indica, apresentar Cristo aos romanos. A origem deste pensamento de ter Marcos escrito para os gentios se dá por ele não mencionar nada a respeito do nascimento e da genealogia de Jesus. Podemos dizer que se evidenciam os seus 16 capítulos, que ele procura mostrar aos romanos que Cristo não veio para ser servido, todavia para servir e guiá-los à subordinação completa do Evangelho. Glória a Deus, aquilo que eu falei, ele veio para servir, bem diferente do que os romanos faziam lá. Aqui eu aprendi que o Evangelho de Marcos não se inicia com genealogia, pois os romanos não estavam preocupados com genealogia, todavia em ação. Tópico 13, irmãos. Do início ruim a um fim honroso. Em Atos 13:13, podemos ler que Marcos deixou a comitiva da primeira viagem missionária de Paulo e Barnabé e regressou para Jerusalém. Adotando o ponto de vista das Escrituras, não sabemos a razão que o fez regressar. Há muitas polêmicas, muitas especulações dizendo que foi briga, foi por causa de ministério, foi por causa que ele não estava concordando para onde Paulo estava indo, eles queriam ir para outro lugar, mas Paulo estava sendo guiado pelo Espírito Santo. Muitas, irmãos, mas aqui não vai chegar a entrar no mérito disso. A única coisa que quer entrar no mérito é que ele se afastou. Está dizendo aqui, né, um comentário, que essa viagem épica que levaria o Evangelho à Europa começou com com aguda dissensão. Paulo se separaram por causa de João Marcos. Barnabé navegou com Marcos rumo à sua terra natal, Chipre. Paulo e Silas partiram para a Ásia Menor, dessa vez por terra. Então, irmãos, Paulo e Silas foram para um lado e Barnabé voltou junto com Marcos. Mas nós vemos que depois Marcos escreveu uma obra-prima e veio para ajudar Paulo. Os irmãos viram que não guardou rancor, não teve aquela mágoa, aquela briga de ego, não. O próprio Paulo convida para Marcos ver que ele era muito importante para o seu ministério. Então, irmãos, acima do seu ego,
acima do seu orgulho, tem sempre que estar a obra de Deus. Sempre tem que estar o Espírito Santo. Você não é nada, eu não sou nada. Nós somos apenas uma ferramenta. E uma ferramenta não pode ser maior do que o seu operador. E o operador da nossa ferramenta, o operador de nós é o Espírito Santo. 3.2. Marcos, um obreiro restaurado na obra de Deus. É inevitável identificar que Marcos deu um desertor. Foi restaurado a serviço do reino. Para exemplificar, podemos ver que ele esteve em companhia de Pedro, que o tratava como filho. A vossa coeleita em Babilônia vos saúda, o meu filho Marcos, de o apóstolo Paulo, que recusou sua companhia na segunda viagem missionária. Agora descreve que Marcos está indo até Colossenses e solicita que o recebam com todo respeito. Podemos ver na vida de Marcos que Deus tem prazer em restaurar o homem. Fica visível por toda a Bíblia que Deus nunca desiste de nós. Ele tem tudo o que precisamos para ter uma vida restaurada. Ele entende nossos questionamentos melhor do que nós mesmos e tem sempre o remédio certo para curar nossas feridas. Irmãos, eu deixo aqui um comentário importante. Nem todos têm a mesma visão que nós, nem todos têm o mesmo ritmo. Quando nós vamos fazer um exercício, vamos correr, dar uma corrida, fazer um exercício, uma caminhada, muitas vezes muita gente vem com a gente. Outros têm mais disposição, mais aptidão física e conseguem caminhar mais, andar mais rápido, fazer outras milhas. Eu às vezes fico para trás e alguns vão ficar mais atrás do que eu, tem menos condicionamento por causa da idade, por causa do seu top físico, né? Então, não cabe a mim julgar quem não está conseguindo mais caminhar do meu lado. Ficou para trás, ficou para outro ministério, ficou para outra obra. Não cabe a mim. Quem julga é Deus. Quem dá o propósito é Deus. Eu não posso fazer como Marta, que julgou Maria, que ao invés de estar ali ajudando na sua obra ali, arrumada a casa para servir Jesus, ela julgou a Maria por estar ali ouvindo Jesus. Cada um tem seu ministério. Eu posso ter um ministério de pregar, de evangelizar, outro tem um ministério de cantar, de louvar, outro tem um ministério de cuidar da casa. Cada um tem sua função, isso é bom, nós somos um corpo, cada um é um membro, mas começa a ter erros quando eu, como mão, começo a julgar porque o pé está parado e eu, como mão, estou movimentando. Muitas vezes o pé necessita estar parado para eu poder ficar equilibrado e eu, como mão, tenho que estar agindo enquanto ele está me equilibrando, está equilibrando o corpo. Então vamos ter cuidado com isso. Vamos passar a orar mais e julgar menos. Vamos esperar, porque Deus sempre tem um plano para cada um. Eu aprendi que Marcos teve sua vida restaurada depois de ser uma bênção nas mãos do Senhor. De igual modo, Deus oferece uma vida nova, cheia de esperança por todo aquele que se arrepende e se volta para os pés de Jesus. Concluindo, a leitura do livro de Marcos nos faz ver que ele intenciona apresentar Jesus como servo de Deus. Podemos concluir dizendo que o tema central deste evangelho é que Cristo veio para servir e não para ser servido. Jesus veio para resgatar a humanidade. Fiquem na paz de Deus e mostra aqui nesse evangelho nós possamos aprender muito, nós possamos fazer a nossa obra, possamos apresentar ao mundo Jesus como um servo, Jesus como Senhor, Jesus com amor, Jesus como pronto para ajudar, Jesus como pronto para restaurar, Jesus querendo trabalhar na sua vida. 2023, um primeiro dia do ano, que nós possamos fazer esse primeiro dia um ano de bênçãos e de evangelho. Vamos estudar a palavra de Deus, vamos ler. Se você não leu a Bíblia toda no ano passado, vamos ler esse ano, vamos começar esse ano. Começa a ler hoje um capítulo que seja. Abra lá em 1 Gênesis, lê 1 Gênesis. Aí depois se incentiva a ler o segundo e assim vai. Vamos ler a Bíblia toda esse ano. Eu te convido para esse desafio. Vamos ler a Bíblia toda esse ano. Seja você uma luz, seja você um obreiro aprovado e vem para EBD, porque EBD é você.